Então, tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês hoje? O clima favorece, não está tão calor, mas eu peço desculpas. Estava para ontem e para hoje, deveria ter vindo outros padres e por algum motivo cancelaram. Então eu peço desculpas porque deve ser bem cansativo escutar sempre a mesma voz, mas sabem que hoje, de maneira especialíssima, é muito bom partilhar com vocês o tema dessa novena. E especialmente para os mais jovens filhos, essa reflexão. Eu compreendo que a ansiedade que muitos de vocês passam, nas vezes, não. A ansiedade que vocês passam não é frescura, não. Eu sei disso. Eu sei que muitas vezes vão precisar do auxílio dos remédios e da medicina e da psicologia. Eu sei. Mas, senhores jovens, por favor, abram o seu ouvido e o seu coração, porque vamos meditar justo o tema que vai te ajudar a trabalhar a ansiedade do teu coração. E qual que é o tema que nós temos aqui? O tema é que nós possamos meditar em Maria, que é peregrina da esperança. Maria é peregrina da esperança. Maria é a Senhora da esperança. E para nós compreender o evangelho de hoje que proclamamos de João, coloca aquela cena dessa sexta-feira santa, Maria aos pés da cruz. Pensem, senhores jovens, e todos os que passamos por momentos difíceis na vida, quando vêm as tempestades, quando vêm as noites escuras, quando vêm os problemas graves, quando a gente colocou confiança, amor, respeito, amistade nas pessoas e somos traídos. Pensem quando nós conseguimos dar tudo o melhor da gente e a única coisa que a gente recebe em troca é incompreensão, crítica, maledicência e, nas vezes, injustiça. Pensem, senhores e senhoras, quando as coisas estão bem difíceis e a gente pensa que não vai conseguir, não. Nessas horas, amadíssimos, os padres espirituais, não que eu seja quem fala, os padres espirituais vão nos ensinar que deveríamos contemplar Maria aos pés da cruz. Maria, na sexta-feira santa. Mas, sobretudo, senhores jovens que passam por esses momentos de ansiedade, a coisa mais importante para nós nesse momento seria um grande remédio para todos os que, às vezes, perdemos o controle. Seria muito necessário pensar em Maria, a Senhora do sábado. Já pensaram como deve ter sido essa noite? Essa noite depois da crucifixão. Essa tarde em que Maria recebeu o corpo de seu filho no colo, esmagado, destruído, feito um lixo. Todos os relatos evangélicos nos mostram que o corpo santíssimo de Jesus foi esmagado, perdeu toda a capacidade humana. Imagine Nossa Senhora receber o corpo de Jesus no seu colo. Imaginem na hora que colocaram Jesus no túmulo. Imaginem como deve ter acontecido. Mas depois de ter colocado no túmulo, essa noite, na qual voltou para a casa de João, como fala o Evangelho, como deve ter sido essa noite para Maria? O que deve ter passado pelo coração e o que deve ter passado pelos sentimentos de Maria? Os relatos evangélicos nos mostram uma coisa bem bonita, senhores jovens, uma coisa bem bonita que é muito necessário para mim te compartilhar neste dia. Maria, nessa noite, foi a mulher da esperança. Nessa noite, que só os que têm tido essa experiência de perder alguém muito amado sabem como que é. Essa noite de ter escutado o que ela escutou, ter visto o que ela viu, ter sentido o que ela sentiu. Eu imagino que deve ter sido uma noite de esgotamento físico e espiritual, deve ter sido uma noite muito triste,
uma noite que todo mundo falava que era consumado o fracasso de Jesus, que tudo tinha dado errado, que as coisas não teriam mais jeito, que tudo acabou, que tudo se perdeu. E nessa noite, enquanto todos estavam nesse momento triste, Maria, segundo os relatos evangélicos, não perdeu a esperança. Por que é tão importante, filhos e filhas, nos lembrarmos disso, senhores e senhoras, na prática das coisas, contemplando Maria no sábado, se fala, nessas horas? Porque eu devo falar para vocês, todos os que estamos aqui, porque às vezes a gente, eu acho que esquece. E é bom demais se lembrar disso, senhores e senhoras. Contemplando Maria, nessa noite, eu devo te falar e te lembrar que todas as tormentas passam. Eu devo te falar com muita fé que todas as tempestades passam. Eu devo te falar com muita alegria que todas as noites escuras passam. Eu devo te falar e te lembrar que todos os problemas nunca vão ser eternos. Eu devo te falar para você que possa ser que acha que está sozinho, que é muito difícil, que essa dor vai te destruir, que essas coisas vão te esmagar. Eu te peço, por favor, que contemples Maria no sábado como a Nossa Senhora da Esperança, e você não perder a esperança de que as coisas, mesmo as mais feias e mais difíceis, vão passar. Até as coisas mais feias e difíceis que passamos na vida vão passar. E a luz voltará a brilhar. E o dia recomeçará. E as coisas bem que podem ser novas. E, sobretudo, as coisas, não podemos perder a esperança como Maria, de que tudo tem um jeito, tudo pode ser resolvido, tudo pode ser melhor. Vocês não acham que é muito importante, filhos? Porque a gente fica no desespero. Muitas vezes tenho falado para vocês o que é o contrário da esperança. O que é o contrário da esperança? Muitos falarão que é a desesperança. Sabem que não, filhos. Sabem que o contrário da esperança é o desespero. O contrário da esperança é a gente se perder. A gente de verdade ficar sem chão. A gente não olhar nenhuma porta, não olhar nenhuma luz. O desespero é o mais triste que pode acontecer com o ser humano, porque não tem uma fé, não tem ninguém, não tem nenhuma luz acesa, não tem nenhuma porta aberta, não tem nada. É tão forte a imagem que alguma vez eu tenho falado para vocês dos próprios evangelhos. Se nós fazemos um comparativo entre Pedro e Judas Iscariotes, e se eu pergunto para vocês, quem que pecou mais, Judas ou Pedro? Pela tradição, vocês vão falar Judas, e é mesmo. Mas Jesus conhecia Judas. Jesus sabia que Judas não era sincero, não, que era desonesto, que era um ladrão. Ele sabia que não tinha concórdia, que não tinha um só coração, que não eram amigos. Mas Pedro, filhos, a traição de Pedro, eu acho que deve ter doído mais em Jesus que a traição de Judas, porque Pedro era amigo de Jesus, amigo íntimo. Nos momentos mais importantes de Jesus, Pedro estava junto. Nas escolhas, em todos os momentos bonitos e difíceis, Pedro estava com Jesus, eram amigos. Mas, senhores jovens, vejam, para que vocês compreendam a radicalidade. Qual que foi o caminho que escolheu Pedro? Qual que foi o caminho que escolheu Judas? Pedro escolheu o caminho do arrependimento. Pedro acreditou na misericórdia de Jesus. Pedro acreditou que Jesus podia perdoar. Pedro não perdeu a esperança.
ele escolheu justo isso, o caminho da esperança, e foi perdoado, e hoje nós temos o primeiro dos papas, um grande santo. Qual que foi o caminho que Judas escolheu, senhores? Qual que foi o caminho que Judas escolheu? O desespero. Ele achou que não tinha mais jeito, que o que ele tinha feito não ia ter maneira de resolver, que o pecado que tinha cometido não tinha perdão, que a condena que ele merecia ia ser um grande castigo. Ele não acreditou na misericórdia e no perdão de Jesus. E então, o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Se matou. Dá para compreender, senhores, a radicalidade entre a esperança e o desespero na vida da gente, senhores? Dá para compreender. Dá para compreender o que pode acontecer no nosso coração e nas nossas vidas quando o desespero toma conta de nós? Dá para compreender como é importante na vida manter a esperança. Por isso, contemplar Maria na cruz nesse sábado, senhores e senhoras, é sempre que você se enfrentar nos momentos difíceis da vida, que todos passamos, porque a nossa vida humana é frágil e imperfeita. Por isso que a gente coloca sempre, vocês não têm visto praticamente todas as igrejas que está o crucifixo e Maria de lado? Tem visto isso? E nessas horas, filho, a gente precisa fazer o mesmo que fez Maria, ficar em pé, mantendo a esperança, seguros que essa noite vai passar, seguros que essa dor, mesmo que seja pior, mesmo que seja a coisa mais terrível que vocês tenham vivenciado na vida, vai passar. E a luz voltará sempre a brilhar. E as coisas em Deus vêm que podem ser melhores. Peguem, por favor, o seu evangelho, porque também nos faz, nesse dia, não perder a esperança naquilo que nós acreditamos, senhores. Isso que nos falaram nos evangelhos, olhem, não foi nós que inventamos na igreja. A nossa devoção a Nossa Senhora não é uma coisa que a igreja inventou, filhos, não é idolatria. É pela boca de Deus, é Deus que falou pela boca do anjo, que Maria é cheia de graça. Ou seja, que Maria não tinha pecado, não. É Deus que reconheceu pela boca do anjo. É a Santa Isabel e os homens bíblicos que declaram que Maria é bem-aventurada, ou seja, que Maria é santa. E vejam, filhos, no Evangelho, por favor, verso 26, Jesus ao pé da cruz, até o final, todos juntos. Jesus, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a acolheu em sua casa. Vejam, senhores e senhoras, lembram a tradição bíblica, que muitas vezes a gente fala, quando uma mulher ficava viúva, e o filho homem morria, a mulher ficava na rua. Esse trecho é a segurança histórica de que Maria não tinha mais outros filhos. A nossa fé de que Maria é virgem está sustentada no Evangelho. Mas não só. Tudo isso que nós falamos de Maria, que não tinha pecado, que é santa, que é virgem, aquilo que a igreja passou desde os primeiros cristãos para nós, Maria é a mãe de Deus, a Theotokos, na língua grega. É um escândalo. Como uma mulher pode ser mãe de Deus? E como uma mulher pode ter gerado o Filho de Deus? Isso não pode, isso é fantasia, isso é imaginação do povo. Mas aqui Jesus declara com toda a sua voz
no momento mais especial da sua vida, na cruz. Jesus vendo a sua mãe. Jesus vendo a sua mãe. E nós reconhecemos que Jesus é verdadeiramente Deus e que Jesus é verdadeiramente homem. Nós reconhecemos isso. Se Jesus não tivesse sido homem, não teria acontecido a encarnação. Continuaríamos a morrer e a morte seria a última palavra para nós. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós. Por isso não estamos sozinhos. Por isso temos certeza que as portas do céu se abriram. Se não tivesse sido Deus, não teria acontecido a redenção. Nós não teríamos a possibilidade de ser perdoados de todos os nossos pecados. Se temos a graça do perdão, é pelo sangue preciosíssimo de Jesus derramada por nós na cruz. Então, se é Deus e é filho de uma mulher, e essa mulher é Maria, Maria é a Mãe de Deus. Maria é a Mãe de Deus. Por isso, senhores e senhoras, eu peço para vocês, com muito carinho, porque temos muita gente que mudou de religião, temos muitas críticas, mas eu peço, por favor, para todos nós, nesta novena que estamos fazendo e caminhando, não se confundir. O que nós falamos de Maria, a gente não inventou, filhos. É os próprios evangelhos que passaram para nós e que vieram por toda a tradição da igreja até nós. E eu peço para vocês, especialmente os que têm filhos, os que têm netos, é um dever nosso, senhores. Os que têm filhos e netos, é um dever nosso passar essa devoção para a próxima geração. É dever nosso passar essa devoção à próxima geração. E falar para eles, olhe aí, olhe, não fomos nós que inventamos. É Deus que nos mostrou como que são as coisas. Peço para todos, de maneira especial para os mais jovens filhos, quando se fala de ansiedade, são palavras que, infelizmente, como todos usamos, quando uma palavra é muito usada, infelizmente perde o significado. Cada um fala de um jeito e cada um entende do seu jeito. E falamos de ansiedade, falamos de tudo e falamos de nada. Muitas vezes, filhos, o que está acontecendo com o teu amiguinho, o que está acontecendo com a tua amiguinha, não é o que está acontecendo contigo. Não é o que está acontecendo contigo. Muitas vezes, vendo o familiar, o vizinho, o que aconteceu com ele ou com ela, a gente tem essa tendência de fazer o que os outros fazem, de falar o que outros falam. Quando nós falamos de ansiedade, senhores jovens, não é muitas vezes ansiedade. Não é muitas vezes ansiedade. A maioria das vezes, nós que acompanhamos, acontecem coisas tão concretas e tão simples. Um dia veio, eu contei para alguns, uma menina trouxeram, os pais estavam muito preocupados. Os surtos de ansiedade eram tão fortes que no momento mais difícil precisavam levar no hospital. E ficava internada vários dias. E trouxeram para falar comigo. A primeira vez que veio, levei na minha sala, como costumo fazer. Olha, a menina sentou aí na cadeira e olhava para mim assim desde cima. Pense numa mulher fria, sem sentimentos, educadíssima, inteligentíssima, me respondia tudo. Eu tentei de uma maneira entrar de outra, não me deixam, não. Imaginem, filhos amadíssimos, os mais jovens que estão aqui, eu sei que para vocês é moda, que aí é um herói aquele menino que é forte,
que não tem sentimentos, que não se deixa abalar por nada, que faz as coisas que ele quer. Eu sei que é uma moda, mas imaginem o custo. Os seres humanos estamos feitos de sentimentos, jovens. Reprimir os nossos sentimentos, nos tornarmos pessoas frias, não mostrar o que sentimos, nos acharmos maiores e poderosos, tem uma consequência, filho, porque a tua tristeza, as tuas dores vão precisar sair de alguma maneira, não é mesmo? E como que vão sair? Desbordadas. E não que você tenha, nas vezes, a ansiedade. O que está acontecendo? Que você reprime os seus sentimentos. É só um exemplo, filhos, é só um exemplo. Mas para pais e filhos e jovens, o que eu quero mostrar para vocês não é psicologia. O que eu quero mostrar para vocês nesta noite é Maria, a Senhora do Sábado, a Senhora da Esperança. É mostrar para vocês e lembrar a todos que se falamos de dor, que se falamos de escuridão, que se falamos de fracassos, que se falamos de tristezas, vão passar. Vão passar. Isso que eu quero que nós nos lembremos sempre. E que não deveríamos desesperar. Que deveríamos, nessas horas, como Maria, manter a esperança. É isso que deveríamos fazer. Isso que eu preciso que todos nos lembremos. Manter a esperança. Por favor, meus amadíssimos, vamos então nas nossas preces. Número 5, prece mariana.